Exatamente. Exatamente, Pavinato. Até porque tudo que nós passamos desde 2019 até aqui, né? Então, se faz necessário pautar exatamente esse objetivo que é, vamos dizer, recuperar o Supremo Tribunal Federal pela sua origem histórica, né? Que é a Corte Constitucional, aquela que faz a proteção da Constituição. Então, não é para ficar dando palpite ou ficar inovando em legislação, porque essa não é a função do Supremo. Não é o editor da sociedade ou o provocador das mudanças sociais. Não é essa a função do Supremo. Então, obviamente, eu concordo, sim, que é a pauta da eleição, né? Eu também, nesse ponto, também concordo da crítica envolvendo o Zema, porque o Zema ele tem que fazer esse posicionamento bem definido. E, obviamente, como todo político, ele sabe o que funciona. Né? Ele está sabendo qual que é a preferência, o que o eleitorado quer. Evidentemente, ele convergindo com o Flávio Bolsonaro, com os anseios do Flávio e, obviamente, dos eleitores, eu não vejo nada de errado nisso. Agora, eu também compreendo essa concepção de que teria o Zema, o perfil para atrair um eleitor mais do centro. Ocorre que, ditas pesquisas, que 70%, 71% da população, conforme pesquisas, não estão satisfeitas com a atuação do Supremo Tribunal Federal, aí é por óbvio que você vai convergir esta agenda e natural também que o Zema atue de forma mais enfática na defesa do verdadeiro STF, criticando a atual composição. Né? Até relacionado a isso que vem minha crítica da indicação do André do Prado. Vale lembrar que André do Prado é filiado ao PL desde 1992, 93, salvo engano. Então, ele tendo esse perfil e sendo indicado do Valdemar Costa Neto, o que garante que André do Prado não será um novo Pacheco? Porque o Pacheco, quando ele foi eleito por Minas Gerais, tinha aquele voto anti-Dilma, né? Não, mas o Pacheco não será dessa forma, o Pacheco não tem uma linha mais de esquerda ideológica. E deu no que deu. E a Soraya Trambique, que foi eleita como candidata do Bolsonaro? Sim. Né? Vocês lembram do Bolsonaro dando aquela enquadrada nela no debate? Né? Você só tá contra mim porque eu não lhe dei os cargos que você foi mendigar no gabinete. Porque quando você foi candidato a Senado, você saia panfletava: oi, eu sou a Soraya Trambique, sou a candidata do Bolsonaro. Tem essa também, né? Sim, sim. E flui a informação que o candidato, né, do gosto de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, e articulado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é exatamente que seja o Pacheco. Então, esta pessoa que lá atrás, em 2018, né, conseguiu virar senador, hoje é o preferido, seria o indicado preferido por estes que a gente aponta claramente do contaminação do ativismo judicial da Corte. Uma postura que tem como finalidade transferir o protagonismo de mudanças sociais ao magistrado, o que é contraditório até a evolução das ciências jurídicas, porque ele é o inerte da questão. Então, se fosse para fazer uma hierarquia da tripartição dos poderes, seria o poder mais baixo, porque é o que não tem votos. Ele é escravo da lei, ele tem que seguir a redatio legis, a redação legislativa. Até quando ele tiver qualquer questão que vise suprir alguma omissão de uma lei, o próprio artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ele define lá que usos e costumes, ou analogia a casos, não é ele teorizar, ser um iluminista e moldar a sociedade para provocar mudanças, mesmo que seja contrário à própria sociedade que ele está moldando. Então, essas questões, sim, são fundamentais para a campanha, Pavinato, e até nesse sentido que eu também vejo, que reforçando, o perigo que é a indicação na André do Prado. Vamos aguardar, quem sabe que nós tenhamos candidatos mais, vamos dizer, sincronizados, né, entrosados com os verdadeiros anseios do espectro da direita, por motivo óbvio, que são os candidatos que nós queremos, Pavinato. Agora, o Caivano, a Lu Siqueira, ela fez um comentário interessante aqui, né? E ela fez várias vezes, e eu achei muito interessante o comentário, Lu Siqueira. Ela me contrapõe dizendo o seguinte: Zema não está com o pai sequestrado pelo STF. É muito bom você fazer esse comentário, porque ele merece ser explicado. Zema não está com o pai sequestrado pelo STF. Flávio Bolsonaro está. O presidente Jair Bolsonaro. Bom,
Vamos imaginar então que ele não ataca o STF porque o pai está sequestrado pelo STF. Se ele ganhar a eleição, o pai continuará sequestrado pelo STF. O que vai mudar? Então nós estamos evitando falar do STF para chegar no poder em uma situação que vai continuar a mesma e não fazer nada com o STF? Esse argumento não cola. Verdade. Não pode colar. Até mesmo porque existe não uma via recursal, uma via revisora de ações penais nulas, que é a revisão criminal, que poderia já ter sido ingressada na turma outra que não a turma primeira, né, do Alexandre de Moraes. Na segunda turma, que tem 3 ministros indicados, 2 ministros indicados pelo Bolsonaro e o Fux, que é favorável à anulação dessa ação penal. Então, esta ação de revisão criminal, que já poderia ter sido protocolada em favor do Bolsonaro, não foi. Por quê? E ela teria que correr necessariamente numa turma em que o Bolsonaro teria maioria. Então, ninguém ainda me explica por que essa ação não foi apresentada, protocolada no STF. Isso não sai da minha garganta. E outra, dizer que o pai está sequestrado, por isso ele não fala mal, o pai continuará sequestrado. Então nós temos que ter certeza, porque se eu não falo enquanto candidato os males do Brasil, sendo o mal do Brasil o poder, a cúpula do poder judicante, quando as pessoas estão no poder, elas têm de se acostumar ao poder. Elas têm de gostar da cadeira. Então, mais distante fica a possibilidade de crítica ao poder judicante, porque você não quer largar a cadeira. E é uma coisa natural do ser humano. Portanto, e mais uma coisa grave ainda, que antes que eu me esqueça, se a gente não puder debater o STF no campo eleitoral, se a gente não puder debater STF num ano de eleição de senadores, que são os freios e contrapesos de ministros do Supremo, numa eleição de presidente, que é quem, por costume, não por garantia constitucional, indica nomes para serem sabatinados e votados pelo Senado, isso quer dizer que nós não somos uma democracia. Mais um aspecto. Porque se nós não pudermos discutir um assunto discutível em eleições, porque o STF não quer dizer que o resultado das eleições já está definido pelo STF, concorda? Perfeito, Pavi, perfeito. O momento é agora. Se eu não puder discutir o STF no momento que ele deve ser discutido, a única maneira de derrubar um ditador é pela guerra. E eu acredito que nós ainda possamos discutir democraticamente esse problema atual na Suprema Corte Brasileira. Porque se disserem a mim que está proibido discutir STF na eleição, só sobra a hipótese armada de um Estado estrangeiro. Eu prefiro acreditar que o STF seja assunto de eleição, sim. Muito bem. É Lúcia, né? Lu Siqueira. Lu Siqueira. A Lu Siqueira segue aquele paradigma, né? Aquela fábula dos 3 macacos, para ver. Eu não falo, eu não vejo e eu não escuto o mal. Então o mal não existe. Não é assim que funciona. Eu não vejo, eu não falo, eu não escuto sobre o STF, então tudo bem, vamos passar e vamos ao próximo período, depois da própria eleição. Então você já entrou, como disse o Pavinato muito bem, você já entrou no jogo perdido. Você já desistiu de jogar antes mesmo do jogo acontecer. Isso, posto em outras palavras, é a tal da espiral do silêncio que o professor Olavo falava, que era um dos deméritos, né, numa democracia em que ia se retirando a liberdade gradativamente. As pessoas mesmo se censuravam.
Então não vou dizer sobre tal coisa, não vou falar sobre tal coisa. Daqui a pouco você não pode falar sobre nada. É o que nós temos vivido desde 2019, a partir do inquérito da fake news, que a gente chama de um AI-6 ou um AI-26, chame como você quiser. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Muito bem. É disso que estamos tratando. Não dá para você pensar dessa maneira e continuar querendo alteração. Isso, segundo Albert Einstein, é loucura. Porque você continua fazendo o mesmo, esperando um resultado diferente. Uma dádiva divina, um milagre, não vai acontecer. A gente precisa continuar lutando, precisamos entender o quadro de jogo, né? O campo de batalha que a gente está e jogar com as armas corretas, porque senão só sobra essa alternativa que o Pavinato falou e não depende mais da gente. Você vai pedir, você vai clamar para uma entidade, um Estado, né, que é uma entidade fora do Brasil, um Estado estrangeiro, você não tem como ter certeza que isso vai acontecer. A Venezuela, que está aqui ao nosso lado, que serve de exemplo, aconteceu alheio à vontade do próprio povo, que nem mais vontade tinha. Então, eu espero que isso não aconteça no Brasil. Então, Lúcia, dá uma modulada na forma que você está pensando agora, porque eu acho que não. É importante esclarecer isso. Exatamente. Suas considerações, doutor Eduardo. Sim, eu concordo integralmente. Eu também eu tenho compreensão da consideração da nossa querida telespectadora, né, que compartilhou essa reflexão, mas ao mesmo Foi tempo... muito bom ela ter trazido isso. Sim, ao mesmo tempo tem que ter o enfrentamento. O que você pode questionar é a forma de enfrentamento, que aí exige sabedoria, né? Não é a renúncia ao enfrentamento, mas a forma de enfrentamento. A gente não quer lacração, as mitagens, né? Não. Mas a forma de enfrentamento, o enfrentamento ele tem que surgir. O bem também luta, você tem que ser combativo. Se você renunciar o enfrentamento sob a alegação de não ser pior, né, de ser pior e que poderia agravar a situação, você deixou o mal triunfar. Né? Novamente, é a forma de enfrentamento. Por isso que a gente aqui, obviamente, entendo a reflexão na nossa telespectadora, né, porque o pai está refém do Supremo Tribunal Federal, a configuração do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, justamente pelo pai estar refém, que eu deveria enfrentar a configuração e todo o ativismo judicial e todo o conjunto de atos que são praticados desde 2019, Pavinato. Muito bem, são 20 horas.